Existe um novo reino esperando por você. Só precisa pegar as chaves para acessá-lo. Que chaves são essas? É o que nós vamos ver no programa Desperta a Consciência de hoje. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Desperta a Consciência, programa de autoconhecimento, programa de autodesenvolvimento. Começamos mais uma segunda-feira, mais uma semana. Tenhamos uma semana aí carregada de novas experiências, novas percepções, muita sabedoria. Vamos começar o programa de hoje, então, agradecendo a mais essa oportunidade. Agradeço você por estar aqui, agradeço a vida, a Deus, ao universo, por mais essa oportunidade. Agradecemos coisas simples, então grandes coisas acontecerão. Agradeço ao ver, ao ouvir, ao falar. Agradeço a você aí por essa oportunidade de estar ouvindo, de estar acessando um novo conhecimento. E hoje vamos falar um pouco sobre acesso. O que nos impede de acessar aí uma nova compreensão, uma nova percepção, uma nova sabedoria, uma nova experiência que talvez você nem imagine que poderia existir? Quando a gente fala no autoconhecimento sobre acesso, é como se precisássemos de chaves para colocar na porta, abrir, ou ainda reconhecer que essas chaves também já estão no nosso interior e apenas virar esse jogo, né? Virar esse olhar de deixar de olhar para fora e olhar para dentro. E a mãe, por que que é tão importante olharmos para dentro? E por que que é tão difícil também olharmos para dentro? Quando a gente fala em acesso, eu lembro sempre quando bem jovem, né, quando a gente começa a sair para ir para as festas, talvez já aconteceu com você, e a gente não tem a idade ainda para acessar muitas festas, né, seja um baile, porque realmente tem as idades que, né, acredito que muitos bailes ainda hoje apenas com 18 anos você consegue acessar. E antigamente também existia, né. Provavelmente hoje existe mais rigorosa ainda. Outros com 16 anos você já entra, outros com apenas com 18. Trazendo essa analogia, quando a gente fala de autoconhecimento e acessar esse reino da mesma forma, todos nós temos essa capacidade, e aqui não estamos falando de idade, né, mas de percepção. Só precisamos despertar para esse novo mundo. Quando a gente fala em despertar para esse novo mundo, tem um livro que mudou muito minha percepção no autoconhecimento e que realmente foi o que deu a virada de chave ali, né? Que é o livro de Eckhart Tolle, Despertar de um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência, né? Um Novo Mundo, o Despertar de uma Nova Consciência. Por isso que eu falo despertar, por quê? Porque todos nós já temos esse acesso. A gente não precisa estar alcançando alguma idade, né? Como eu falei ali, que a gente não acessava ainda uma festa e precisava ter aquela idade para acessar. Todos nós já temos esse acesso, mas a diferença é porque o acesso é interno. Assim como quando Jesus fala que o reino de Deus não está aqui, nem está ali, mas no meio de nós, esse acesso interior, ele só acontece quando você desperta para o autoconhecimento. E por que desperta para o autoconhecimento? Porque o autoconhecimento é auto, é você com você mesmo. É você olhando para as suas fraquezas, é você olhando para os seus erros, é você olhando para dentro. E o despertar de uma nova consciência é, na verdade, despertar de uma nova percepção. A gente sempre, e todos nós fomos treinados a olhar para fora, a viver apenas pelos nossos paradigmas. E tem um paradigma que precisamos romper. E é onde vai nos levar para esse reino, vai nos levar para essa nova percepção. Quando éramos pequenos, vivemos no paradigma do eu. E o paradigma do eu é o paradigma do dependente. A gente é totalmente dependente de nossos pais, dependente de outras pessoas que estão à nossa volta. Assim como vamos crescendo, a gente passa a ser independente. E o paradigma do independente é como se fosse a ponte, né? Agora a gente começa a ter conhecimento, a gente começa a olhar para o mundo com as nossas percepções, ou ainda que acreditamos ser nossas, que na verdade são carregadas de crenças, carregadas de traumas emocionais, carregadas de realmente de sofrimento que nos impede de ver nossa capacidade, na grande maioria das vezes. Esse independente é onde a maioria das pessoas param.
Infinitamente a maioria das pessoas para no independente, por quê? Porque agora elas têm uma percepção: a vida depende de mim. E não é que você não deva realmente colocar a sua atenção na sua vida, como a gente sempre fala aqui. Eu preciso colocar atenção na minha vida se eu quero transformar algo na minha vida. E a gente já vai ver mais à frente quais são essas regras aí que possibilitam essa transformação. Mas, quando a gente acredita que depende só da gente, a vida vai parecer muito esforço. E o paradigma do independente é isso. Todo mundo pensa que a partir de 18 anos é independente. Ah, eu já tenho um emprego, eu cuido da minha própria vida. E aí tem um grande erro, tem uma grande falha. Por quê? Porque passamos a depender apenas das nossas convicções. E a gente não alcança a sabedoria quando dependemos apenas do que estamos pensando como verdade, porque muitos de nossos pensamentos são crenças que foram alimentadas durante um tempo, foram percepções completamente limitadas da nossa capacidade, e aí paramos nesse paradigma do independente. Quando que as pessoas que transformam essa realidade no sentido de transformam o seu interior, a sua percepção, a sua capacidade, mudam a sua mentalidade, elas passam para o paradigma do interdependente. E passar para o paradigma do interdependente é como se, nesse momento, você reconhece que está conectado ao todo. No momento em que a gente é jovem, a gente sabe que depende do outro. Não tem esse conhecimento. Não, no trabalho eu preciso, né, do alimento. Quando a gente é independente, a gente passa a viver apenas por nós mesmos. E é natural a gente sentir medo. É natural a gente achar que está sozinho. É natural a gente viver com esse senso de separação. E internamente é uma separação que criamos de nós mesmos. E posteriormente é uma separação interna que nos faz separar de todos à nossa volta. Por isso que o paradigma do interdependente, ele nos ajuda muito a nos ajuda não, nos traz essa percepção de que estamos todos conectados. Eu preciso de vocês, vocês precisam de mim e nós precisamos um do outro para nos ajudar. Mas aí esse senso de separação nos limita muito a novas compreensões. Por exemplo, quando a gente fala em despertar, esse despertar e esse acesso, né, precisa de chaves. E várias chaves vão virando, vários segredos você vai descobrindo durante a vida e vai lhe despertando para uma nova capacidade. Muito do que você compreende hoje, muito do que você está apto a ouvir nesse momento, talvez no momento passado não era possível, você talvez nem passaria perto de uma página de autoconhecimento, de autodesenvolvimento. Comigo aconteceu exatamente assim, quando algo despertava o interesse, você olhava, tem alguma verdade nisso aqui, algo aqui esse conhecimento aqui faz sentido. E a gente resiste, a nossa mente ela resiste ao novo entendimento. Porque muita coisa não é sobre ser entendido, é sobre você acessar realmente essa consciência. É como se você não tivesse consciência como é ganhar dinheiro. Imagine você lá quando criança, você talvez talvez eu nunca nem pensei como que as pessoas ganham dinheiro, né? Mas a gente sempre ouve falar pelo trabalho. Ah, trabalhar dá dinheiro. E aí você criou agora a consciência, nossa, trabalhar dá dinheiro. Só que a grande maioria de nós não tem nem a percepção do que realmente é ganhar dinheiro, do que precisa criar para ter a consciência de fazer mais dinheiro. Vocês têm alguma dúvida disso? A gente pode olhar para o lado, a gente talvez olhe para a nossa própria vida. Nossas crenças nos limitaram, né, por muitos anos, a criar energia interior, capacidade para manifestar uma nova realidade e fazer mais dinheiro, por exemplo, essa energia do dinheiro. Temos muito paradigma contra o dinheiro, mas estamos sempre em busca do. Essa é uma das grandes crenças e bloqueios que nos impede realmente de fazer algo completamente novo. E vamos então para uma analogia. Imagina que você não tenha permissão para acessar esse novo reino. Só que esse reino ele tem umas características, tem umas regras, e você só entra nele quando você começa a criar uma base. Por que que você precisa criar uma base? Porque imagina que você tem uma casa, a sua casa está construída, como Jesus disse, sobre a areia. Mas você está se sentindo seguro, você não percebe que é areia. Você acredita que é natural, porque todo mundo está vivendo nessa casa construída pela areia. E aí, para sair dessa casa, você se sente inseguro. A casa está, embora esteja na areia, você sente insegurança para sair dessa casa.
Essencialmente, essa casa é a sua noção interior de quem você é. Você não sai com facilidade dessa casa porque você está apegado e não percebe o quão instável é essa casa. Instável no sentido de que a gente precisa estar sempre dependendo do que está acontecendo à nossa volta, precisa sempre depender do futuro, do passado, e não acessa, não vive o dia de hoje de uma forma completamente livre, em paz. A questão é que para acessar esse novo reino, essa nova casa construída na rocha, você precisa criar a base. E criar a base é o que nós estamos falando aqui do acesso. Existe um novo reino lhe esperando, mas você precisa criar a base. Uma das principais formas de lhe explicar agora, né, que eu penso sobre essa base, está equiparada em princípios. E é muito, talvez muito superficial quando ainda falamos em princípios, mas por que que é importante a gente alimentar princípios? Princípios são universais, princípios são atemporais, você não muda princípios com o tempo. Por exemplo, um princípio fácil de lhe explicar: sinceridade, você ser íntegro com você mesmo. Quando a gente fala no autoconhecimento, você vai perceber que sempre estamos falando primeiro da relação conosco. Não pense agora em você, o que você está, talvez, mentindo ou enganando outras pessoas, mas para você, o que que você poderia ser mais íntegro com você, ser mais justo com você? Não ficar ali sabotando, ou não ficar lhe culpando, também lhe perdoar pelas escolhas do passado. O que a gente pode fazer para ser mais sincero conosco mesmo, mais íntegros? É isso que vai possibilitar você construir essa nova base para essa nova casa. Por que que eu digo isso? Imagina que eu digo para você que existe esse acesso, você consegue e é só você dar o próximo passo. Só que sem você ter essa base interior, essa casa na rocha formada, você não acessa. Você vai estar sempre com medo de largar o que já conhece. Por isso que criar uma base em princípios é algo muito importante. E é quase que difícil nos dias de hoje, porque quando eu falo para você, tenha princípios, viva por seus princípios, não pelo que os outros vão pensar ou pelo que as outras pessoas estão dizendo que é certo. A grande maioria não vai acreditar. A grande maioria simplesmente vai deixar esse acesso de lado, vai viver pelo mesmo caminho. Por isso que é tão importante você se despertar. Espera aí, tem um novo uma nova possibilidade aqui. Será que eu preciso alimentar em meu interior princípios? Preciso talvez primeiro começar a olhar mais para esse daqui e reconhecer as regras que me mantêm no caminho certo, não apenas induzido pelo que os outros pensam ou pelo que uma sociedade toda está lhe mostrando. Como tem aquele ditado, né? A alienação é em massa, o despertar é individual. Por quê? Porque só você que está aqui consegue olhar para dentro e para você mesmo. Eu não consigo mudar ninguém à minha volta, nem você vai conseguir mudar todos à sua volta. Mas quando você reconhece aonde está o problema, aonde estão os códigos, as chaves aí para virar e acessar esse novo reino, automaticamente você vai compreender que existe algo a mais. Só você precisa olhar para dentro. E por isso que o paradigma de olhar para dentro é você deixar de ser independente e acreditar que tudo é por suas próprias convicções, próprias verdades, e acessar um poder que nunca podemos imaginar. Por que que é um poder que nunca podemos imaginar? Porque é uma conexão que você pensa assim: "Nossa, eu nunca estive sozinho". Estive sempre conectado com Deus, com todos. E quanto mais a gente nos distancia dessa compreensão, dessa verdade, mais vamos criar medo, mais vamos criar insatisfação, porque como mesmo disse Jesus, andamos como passamos a ser um ramo cortado da figueira. Não temos mais a conexão à vida, não acordamos mais com entusiasmo, poderíamos acordar todos os dias como uma nova vida realmente. Por isso que é um novo acesso, é um novo reino, e esse reino não é interior, não está fora, está dentro. Quando a gente desperta para isso, então você agora criou a base, né? Você começa a viver por princípios, você percebe que você, de repente, consegue fazer diferente de todos que estão à sua volta. Agora você começa a alimentar essa base. Quanto mais alimentar essa base, mais você vai estar apto a dar o próximo passo. Bom dia, Marisa. Bom dia a todos que estão entrando. Quanto mais você alimenta essa base, que é os princípios, mais você vai pegando chaves de acesso. E chaves de acesso nada mais são do que você está vivendo mais pelas suas próprias convicções. E o que muito
nos limitou e o que limita muita gente realmente a buscar um caminho diferente, espera aí, um caminho de sabedoria, de percepção, é o medo? Se a gente descobrisse o que realmente é o medo, que é apenas o medo psicológico que eu falo, né? Guilherme fala, a base vem forte, provavelmente, né? Dort. Por isso que o medo forte, exatamente. Por isso que o medo, ele corrompe uma sociedade toda, porque a gente acha normal agir com medo de tudo e de todos, enquanto que o medo, ele só parte da separação. Se você descobre o que é o medo, e o medo é uma das primeiras armas aí da alienação, de nos mantermos alienados à nossa própria convicção da verdade. Como eu falei, você está sempre com medo de conhecer algo novo, porque você foi sempre treinado apenas a viver no conhecido, mas o conhecido ele não lhe leva a um ponto a um novo acesso. O conhecido ele não está lhe trazendo uma nova realidade. E por estarmos sempre vivendo o mesmo dia como se fosse o mesmo, criamos insatisfação, insegurança. Por isso criar essa base, né, essa base na rocha, que é através de princípios, que é você começar a olhar para dentro. E aí esse reino, ele pode ser acessado nesse exato momento. Você pode acessar esse reino, você pode acessar essa percepção nesse exato momento. Mas o que lhe impede? Qual que é a maior barreira? O que tem na porta desse reino que lhe impede? É como se tivesse um mestre, um senhor, o dono, protetor do reino lá dizendo assim, ó, aqui só entra quem cuida da sua própria vida. E é duro a gente ouvir isso. Aqui só entra quem olha para a sua vida antes de olhar para fora. Como aquela passagem talvez que Jesus falou, né? Porque olhas no cisco do olho do teu irmão e não paras na trave que está no teu. Ou ainda também só entra nesse reino quem perdoa. Por que perdoa? Esse reino ele não requer você guardar coisas do passado. Esse reino você não precisa lembrar do que aconteceu ontem. Esse reino dá acesso a uma vida nova, e a vida nova está onde? No hoje, no agora. E a gente nos recusa, a nossa mente nem compreende a profundidade do perdoar, do aceitar. É realmente você reconhecer, poxa, esse daqui eu consigo controlar, aquele não. Eu vou focar nesse daqui, vou buscar essa paz aqui, que não depende do que acontece fora, mas do que está acontecendo no reino. Qual que é o seu maior templo? Qual que é o seu maior reino? O interior? Quem é que manda no que está acontecendo aqui dentro? Você deve mandar. É o reino interior que deve estar sob seu controle, esse reino. Mas aí, de novo, estamos lá na porta do reino esperando para entrar. E novamente o mestre fala: aqui só entra quem respeita. E respeita o outro como a si mesmo. Quem ama a Deus sobre todas as coisas. E quando a gente vê essa passagem lá, amar a Deus sobre todas as coisas, quando a gente nem sabe o que é Deus, de repente passa essa pergunta: como que eu vou amar a Deus, mas eu amo a Deus? E muitas vezes estamos amando uma ideia na nossa mente e deixamos de amar esse daqui. O acesso ao reino, o acesso a Deus. Por isso que essa virada de chave do autoconhecimento, do despertar de você olhar para dentro, é você acessar o reino. Mas você não acessa uma compreensão, uma conexão, uma consciência infinitamente maior em seu interior se você está olhando para fora, se você está culpando o mundo, se estamos muitas vezes nos colocando como vítimas. E é difícil a gente ouvir isso. Por quê? Porque foi ensinado que deveríamos reclamar, que deveríamos talvez manter esse senso de importância como vítima. Enquanto nós não damos importância a nós mesmos. Não damos importância a fazer o melhor para nós. Primeiro, para depois fazer para o mundo. Por isso que é tão importante e é um poder que cada vez mais está sendo revelado para a grande maioria das pessoas, melhor, para muitas pessoas, né? A grande maioria está ainda realmente sem essa percepção. Para muitas pessoas está sendo revelado esse poder porque você percebe assim, nossa, como eu estava ignorando antes uma capacidade que eu tinha de não reagir. Tem muitos outros acessos, muitas outras chaves aqui. Eu já comentei aqui, né, não é nenhum segredo, mas talvez hoje eu não vou comentar porque muito do que a gente fala como se fosse uma frequência, né? A gente escuta muito o que a gente quer ouvir. A nossa mente ela só acessa e só está com a nossa atenção aqui, ó, no aqui e agora, ouvindo essas palavras sem um pré-julgamento, sem uma pré-definição, quando estamos aptos a acessar essa frequência. Por isso que existem muitas técnicas fáceis de você acessar esse reino, de você dizer assim, agora eu vou mudar a minha realidade interior para mudar as minhas experiências externas, para mudar minhas relações.
mas a gente precisa estar apto para ouvir isso. E apto precisa criar essa base na rocha. E a forma que eu estou explicando hoje aqui são através de princípios. Você agir por princípios não é agir por valores. Há muitos valores na sociedade hoje invertidos. Valores que estão sempre olhando para fora. Não estão se aceitando para então conseguir aceitar os outros. Não estão se respeitando para respeitar os outros. Não estamos nos perdoando para perdoar o outro. E aí, quando inverte os valores, a gente passa o quê? A andar contra o fluxo natural da vida. A gente quer resolver fora e no efeito, fora é só o efeito. As coisas que a gente realiza, nossas ações, nossas palavras são apenas o efeito. Se eu não tenho o autodomínio de controlar uma palavra, um poder de resposta que eu poderia dar diferente, descobrir essa sabedoria interior de percepção, praticar o silêncio, eu quero mudar fora algo que eu não estou conseguindo controlar dentro e eu estou agindo contra o fluxo natural da vida. A vida é uma constante causa e efeito. Mas onde é que está a causa de toda a sua realidade? Não está no governo, não está em Deus, não está nas pessoas, não está na sua empresa, não está no seu chefe. Está em você? Nós precisamos tomar novas decisões. A causa é sempre dentro. Mas se a gente não vê uma nova possibilidade, o que a gente precisa fazer? Descobrir as chaves para acessar esse reino. Esse reino das infinitas possibilidades que está em nosso interior. Então, criar uma base para a gente sair dessa casa atual, né? Casa que a gente construiu na areia, que é uma casa muito superficial realmente. É uma casa no sentido de que se você vive só por umas perspectivas, umas crenças, algo que bloqueia muito a nossa percepção, e são essas crenças, né, que a gente se identifica desde criança, foram passadas por as pessoas que mais queriam o nosso bem, professores, doutrinadores, pais. Só que tudo isso que nos criou muitos bloqueios, bloqueios de a gente poder agir diferente. E aí a gente vive nessa casa insegura, embora com medo, mas a gente se mantém. E por isso que a maior virada do autoconhecimento é você perceber, peraí, o meu eu de hoje, quem eu sou hoje, talvez não pode alcançar esse novo nível de compreensão, de poder de ação, de liberdade, de fazer uma nova escolha. Mas eu hoje não posso. Não, eu não sou essa minha compreensão de hoje. Quando você percebe, eu não sou esse conhecimento, eu posso realmente desconstruir então essa casa na areia, que é uma das maiores bases aqui do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Você precisa tirar o que está aí lhe impedindo de compreender algo novo e acessar essa nova casa na rocha. E para ter esse acesso, acessar esse reino, você precisa ter essa clareza, né, dos princípios, de estar agindo por suas próprias convicções e ter a coragem de agir um pouco diferente do que a grande maioria que está à sua volta. Essa é a grande diferença do despertar. Quando você desperta, você tem o poder de conduzir muitos à sua volta, conduzir realmente com um pouco mais de clareza. Por isso que é tão importante reconhecermos aí que o despertar é um acesso, uma transformação interior que você reconhece. Poxa, não reagir aqui também é motivo de força, de coragem. Você também utiliza de muita coragem quando você não reage, apenas observa. Quando você evita uma discussão, quando você tem um novo ponto de percepção, de acesso, você consegue compreender muito mais as outras pessoas e, consequentemente, transformá-las também. Vamos fazer uma excelente semana, então. Começamos com essa base aí, então a base é em princípios. Ao longo da semana vamos aprofundando o conteúdo e vamos acessando cada dia mais aí nosso poder interior. Gratidão a todos que estiveram presentes, que fizemos essa troca de energia já na segunda-feira, né? Logo cedo. Vamos fazer um excelente dia. E até amanhã, se Deus quiser, Ele sempre quer. Tchau, tchau.